Hipátia e o mentalismo. Antes de nós adentrarmos na vida desta mulher tão significativa para as outras mulheres e para todos nós homens, eu queria pedir para você que se inscrevesse aqui no nosso canal, se não o fez, que você divulgasse esse nosso endereço entre os seus amigos, esse trabalho, fizesse seus comentários aqui. Vamos falar sobre Hipácia, ou Hipátia, porque ela é conhecida pelos dois nomes. Vou preferir me referir a ela aqui neste nosso capítulo como Hipácia. Hipácia, há muita divergência sobre a data exata em que ela nasceu. A data mais comumente aceita é a de 470 depois de Cristo, lá nos velhos tempos. Nasceu no Egito, na cidade de Alexandria. Não se tem ideia de quem foi a mãe dela, a história não registrou o seu nome, e era filha do grande Teon, um dos maiores filósofos e um dos homens mais sábios daquela época. Ele era o homem, a personagem, a personalidade que dirigia a grande biblioteca de Alexandria. E ele procurou criar essa menina com todo cuidado. Ela aprendeu a falar grego porque as pessoas mais sábias, que tinham mais conhecimento, mais nobres, naquela época, falavam grego. Então ela falava muito bem grego. Ela estudou matemática, estudou astronomia, estudou todos aqueles livros que ainda sobravam, que nesta época já havia sofrido grandes dilapidações, muitos incêndios, muitos roubos, muitas agressões. Então já haviam se perdido muitos volumes, mas ainda era a grande biblioteca de Alexandria. E nesse ambiente ela tem um contato, como disse, mais direto com a matemática, que chamou muito a sua atenção. Ela se aprofundou muito, e então seu pai, vendo que ela estava realmente respondendo a tudo aquilo que ele estava dedicando a ela, manda ela para Atenas. E lá em Atenas ela tem contato com grandes mentes, grandes filósofos da época. Aprende muitas coisas ali, principalmente na área de astronomia e de matemática, porque era aquilo que chamava o seu interesse. E então ela volta para Alexandria. E ela entra na casa do pai. E seu pai, impressionado com tudo aquilo que aquela menina havia agregado ao seu conhecimento, começa a trabalhar com ela também todos os conhecimentos das religiões da época, para que ela tivesse uma cosmovisão, uma visão mais larga do que se passava, dos conceitos religiosos, dos princípios. E ela mergulha profundamente nesses assuntos, aprendendo o máximo. Mas o pai dela também ficou preocupado com o aspecto físico dela. E então ele começa a prepará-la fisicamente, com um desenvolvimento global corporal. Em mente sana, corpo sano. Mente sã, corpo são. E esta se torna, as histórias dizem que ela era uma mulher lindíssima, super sábia. E neste momento ela faz um voto de castidade. E a partir de então, todo o conhecimento que ela tinha começa a superar o conhecimento de seu próprio pai. É o que dizem os comentaristas da época. Não chegaram muitos escritos dela até nós. Perderam-se pelo tempo. Porém, nós temos notícias através de cartas que eram trocadas entre as pessoas que se referiam a ela. E é através destas cartas que se tem mais noção de quem era e do perfil desta mulher simplesmente muito especial. O conhecimento de Hipátia das matemáticas, das artes
técnicas, era muito grande. Então foi ela que construiu o primeiro astrolábio. Astrolábio é um instrumento de navegação pela observação das estrelas e acho que até hoje ainda é usado por alguns marinheiros. Até há poucos anos atrás, sim, ele era usado antes de todas essas telecomunicações, essas coisas. O astrolábio era uma das coisas mais importantes. Todos os grandes navegadores, todos eles usaram o astrolábio. Lógico que ela desenvolve um primeiro, ainda não tão cheio de detalhes, tão perfeito como foram os que vieram depois. Mas já foi um grande passo. Ela também inventou um ábaco para fazer contas. Na época também uma coisa nova. Bem, fica claro, e acho que eu já deixei isso, que ela desenvolveu muito as matemáticas da época. Inclusive, ela trabalhava com o conceito babilônico dos números sexagemais e com eles ela conseguiu basear todo o seu trabalho. É também uma referência que nós temos através de alunos que conviveram e trocavam comunicações na época. Eu disse há pouco que Hipácia estudou muito a astronomia, tanto que desenvolveu o astrolábio, mas ela também estudou e aperfeiçoou o sistema de Ptolomeu, criando uma nova tabela astronômica, consertando determinados aspectos que ela considerava defeituosos, isso usando essa sua nova maneira de calcular. Muitos eruditos dizem que a matemática tem um momento de grande transformação e desenvolvimento depois dos estudos e dos trabalhos de Hipátia. O problema da Hipátia é o lugar que ela nasceu, que na época era muito conturbado. Haviam vários povos que habitavam aquela região. Aqueles velhos gregos sábios, a eles muitas outras pessoas, outras tribos, outros personagens vêm agregar ali. Então, numa época em que o cristianismo começa a se expandir e começa a adentrar nesta cidade com o seu poder catalisador, dominador, inquisidor, de inquisição mesmo, entrando em choque com as crenças religiosas do lugar. O cristianismo, talvez por ter sido durante um tempo perseguido pelos romanos, pelos homens, pelos patrícios, assume um aspecto muito agressivo de querer impor a sua verdade sob a espada, sob o fogo e muito menos sob a cruz. E assim é esse instante em que ela vive ali uma mescla de povos, povos árabes, judeus, gregos, cristãos. Na verdade, ela não havia adotado nenhuma religião particular. Ela era pagã. Ela não era católica, ela não era cristã, ela não trabalhava sobre o judaísmo ou sobre as culturas árabes que são antes do Maomé existir. Ela tem aquela cultura pagã do conhecimento direto da natureza porque ela era uma pesquisadora. E o pesquisador procura de todas as formas um contato mais profundo com a natureza, com os aspectos, com os ciclos, com as formas, com as forças naturais. Neste instante há uma grande luta de forças entre as duas facções. Nesse torvelinho, nessa luta, nesses embates políticos que estavam acontecendo, ela assume a direção da grande biblioteca. E se mantém ali firme, procurando trabalhar com os seus alunos, e ela era uma oradora perfeita, ela cativava as pessoas, ela convencia com força da sua palavra, o olhar, a compreensão, procurando passar aquele conhecimento agora neoplatônico para aquele povo, para os seus discípulos, não é para aquele povo, é para os discípulos que ela tinha. E nesse período começa uma luta mais violenta entre uma pessoa chamada Cirilo e outra pessoa chamada Oreste.
Oreste era o governador daquela região. Cirilo era um líder religioso católico. Ele acaba se transformando no arcebispo de Alexandria. Uma importância muito grande. E Oreste morre e ela perde o seu fiel aliado, porque ela estava aliada, era amiga de Orestes, que a protegia, E a cidade vinha sofrendo muitas depredações de todos os templos, porque os cristãos iam derrubando tudo, aqueles templos aos deuses eram derrubados. Estava sobrando ali a Biblioteca de Alexandria, que era um templo da cultura, do grande conhecimento. Mas agora ela perdeu a proteção. E então um dia ela caminhava pela rua, ela é arrastada para dentro do templo, é massacrada, fizeram horrores com esta mulher, partiram o seu corpo em 1000 pedaços e queimaram totalmente a Biblioteca de Alexandria, não deixando nada, só escombros. Perdeu-se tudo. Inclusive, essa mulher que foi o grande exemplo de dignidade, de comportamento, de devoção ao conhecimento. Uma mulher que, na época, representava o espírito da mulher, enquanto os homens vinham com o seu patriarquismo esmagando a voz feminina. Talvez o último grito dela foi o último grito de uma mulher que depois, por muitos e muitos anos, ficou calada, escondida. Por que eu trouxe Hipácia para os mestres? Pelo seu espírito, por ela devotar toda a sua vida ao conhecimento, por ela questionar o mundo e fazer perguntas buscando respostas, mesmo que estas perguntas incomodassem as pessoas. Porque ela não tinha medo de expor as suas ideias num mundo tão conturbado, tão perigoso para as pessoas que se destacavam. Preconceito, inveja, medo. Tudo isso levou essa mulher à morte trágica. Eu espero que você tenha gostado deste capítulo, tenha simpatizado com a Hipátia. Nós nos vemos no nosso próximo mestre. Até lá então.